sempre que, ainda que seja um grupo de estudos, né, nós temos toda a assistência da espiritualidade maior, dos nossos mentores de luz, dos mentores que trabalham na Caravana da Solidariedade, e por isso nós temos o cuidado de sempre começarmos de forma pontual, né, porque enquanto nós estudamos, os mentores trabalham o lar de cada um de nós, mesmo que estejam em várias cidades diferentes. Um dia a gente vai estudar sobre isso também. Trabalham as nossas necessidades e também trabalham as necessidades, a doutrinação, o encaminhamento de vários irmãos nossos desencarnados que são trazidos aos nossos encontros, e por isso a gente procura começar às 7h30 e encerrar no máximo às 8h30, tá, pessoal? Podem botar aguinha aí para fluidificar, porque também faz parte toda essa assistência espiritual, tá bem? Então vamos lá. Eu convido a todos, então, que se coloquem em posição confortável, fechando os olhos, desacelerando as batidas do coração, respirando de forma consciente, concentrando-se na respiração. Assumindo aos poucos a consciência de que durante os trabalhos desta noite, temos a oportunidade não só de refletirmos, meditarmos, aprimorarmos os nossos conhecimentos, mas de realizarmos verdadeiras trocas energéticas entre nós, participantes deste grupo, e entre nós e o plano espiritual. Por isso, convido a todos que se coloquem em posição receptiva a essa assistência, não deixando que pensamentos e preocupações do nosso dia a dia tomem conta de nossas mentes. Que possamos abstrair todo e qualquer pensamento que não diga respeito a este momento tão nosso, preparado carinhosamente pela espiritualidade maior, que com certeza nos assiste, sabe de nossas necessidades, se faz presente em nossos lares ou no lugar em que nos encontramos agora. E entreguemos a eles, então, tudo aquilo que nos pesa, que nos traz medos, ansiedades, dúvidas e qualquer sentimento, sensação negativa. Sabedores e confiantes de que já estamos sendo assistidos e de que temos a oportunidade ímpar de evoluirmos um pouquinho mais na ascensão de nossa consciência. Que o nosso Senhor Jesus, o Cristo, o nosso Pai maior, sejam aqueles que regem este nosso encontro. Que assim seja. E graças a Deus. Então, o que eu disse para vocês no encontro passado? Que hoje nós faríamos uma aula de revisão, né? Descontraída, tirando as nossas dúvidas, trazendo assuntos, estimulando a participação de todos, porque sabemos que a partir da próxima segunda-feira os nossos encontros serão um pouco diferentes, né? Nós faremos por meio de uma live no canal do YouTube da Caravana da Solidariedade, Eleitos do Céu, né? E daí as nossas dúvidas que poderão continuar sendo
sanadas serão por meio do chat ali do canal, né? Um trabalho que cada vez mais está sendo dirigido e intuído pela mentora que trabalha com esta médium, mentora Emachê, né? Conforme anunciado pelo nosso querido e amado mentor Kilmac, né? E cumprindo, então, um dos objetivos e propósitos deste encontro, que não tem por acaso este nome Terra Chamando, né? Um grupo que foi criado lá no início da pandemia e que tem esse propósito de trabalharmos por nós mesmos, pela nossa evolução e a expansão individual da nossa consciência, mas também trabalharmos pelo nosso planeta Terra. Então, com o amadurecimento deste grupo, com a entrada e permanência de pessoas tão especiais e importantes como cada um de vocês que estão aqui agora comigo, e de outros tantos que não conseguem ver ao vivo, mas assistirão em um outro horário, né? Nós entendemos que agora, neste novo ano, um ano também tão árduo quanto, talvez até com mais desafios, né? Deva ser expandido para o maior número de pessoas, até mesmo porque nós vínhamos colocando as gravações de forma aberta no canal do YouTube. Tá, pessoal? Então, eu vou pedir que vocês verdadeiramente percam a vergonha, e daí eu me sinto assim, tão presenteada hoje, Rô, com a tua presença aqui, que assim como eu, é uma papagaia que adora falar e que tem tanta coisa boa para dividir, né? E todos os demais. Vamos conversar, vamos sanar as nossas dúvidas, vamos dar sugestões para os próximos encontros, né? E até de temas, enfim. A minha ideia, pessoal, já que nós vamos começar com essas lives num canal aberto, ao vivo, e que tem todo um trabalho do nosso irmão e amigo Hernani, né, que é uma pessoa do nosso grupo, contratada para impulsionar a página e o canal, né? Então, tem todo um trabalho de divulgação para captar quanto mais número, o maior número de pessoas interessadas no aprimoramento do conhecimento, né? Então, a ideia é que eu, a partir da segunda-feira, retome os assuntos de corpos sutis, chakras, nadis, prana, kundalini, mas de uma forma mais aprofundada, tá? Chamando a responsabilidade de todos nós, aqueles que vão começar o estudo a partir da próxima semana, mas principalmente a responsabilidade de cada um dos atuais integrantes deste grupo. Eu preciso que vocês venham mais intimamente comigo, dedicando um pouquinho mais de tempo para os seus estudos, né? Para que a gente possa verdadeiramente fazer a diferença no nosso entorno, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade, no nosso planeta. Tudo bem? Façam um joinha aí para mim, abram os microfones e vamos começar. Quem é que se habilita para trazer o primeiro assunto? O primeiro questionamento, a primeira colocação. Se vocês me deixarem falando sozinha, eu juro que eu me aposento. Tô brincando. Porque desistir nunca será uma opção. Boa ideia aqui do G. Se não perguntarem, eu vou perguntar. Eu vou chamar cada um de vocês e vou perguntar uma coisa e vocês vão ter que responder. Vamos lá. Quem se habilita? Eu avisei que ia ser assim, depois não digam. Nada para perguntar? Não tem alguma coisa que vocês gostariam de conversar um pouquinho melhor, falar um pouquinho mais? Hum?
Tá bom, então vocês optaram pelo plano B. Então, eu vou chamar aqui para abrir o microfone. Vou deixar assim, até que não precisa abrir a câmera se não precisar. Mas eu vou chamar para abrir o microfone a Karen. Sobrou A pra ela. primeira que chegou. Primeira. Aluna aplicada, né? Sempre ali, Ai, meu Deus. né? Então, eu vou pedir que tu, se tu tivesse assim que fazer uma breve assim definição sobre o nosso ser multidimensional. Como é que alguém chegasse assim para você e dissesse assim, tava ali ouvi falar nessa coisa de que nós somos um ser multidimensional. O que que é isso, Karen? Tu que é aí desses espiritualismo, dessas coisas aí. O que que tu me diz disso? Olha, Cláudia, vou ser bem sincera contigo. Eu, com a teoria, eu tô entrando agora, porque que nem quando o mentor que o Mac me chamou para trabalhar, ele disse que aqui o bicho pega e aqui é pura bucha, né? Então a gente começa pela prática, né? Sim. E aí, com os estudos, a gente vai vendo que a gente sente as coisas, mas não sabe definir muitas vezes, né? Mas Que então vamos juntos, eu vou te ajudar. Porque eu tenho certeza que tu tem uma noção, assim. Quando a gente fala em multidimensional. vários corpos, Ó, como é né? que a gente chama esses corpos, assim, na literatura? Os corpos sutis, aí Ó, viu como tu sabe? É só ir quem lá. sabe, quem sabe todo mundo abre o microfone aí, né? Vamos ajudar a colega aqui? Quem sabe, quem que quer me dizer um pouquinho mais sobre o que é, o que representa sermos um ser multidimensional? É o corpo físico, o emocional, o etérico, o causal, assim vai indo. Tudo bem. Então, seguindo nesse raciocínio, a tua parte já foi feita, parabéns, está muito bem. É só seguir estudando, aprofundando, tá? A gente tem aula sobre isso, mas eu vou começar agora tudo de novo, para quem tiver curiosidade, paciência, interesse, tá? Mas então vamos ver assim, a Nádia. Minha pró de academia, agora eu vou me vingar de todas as vezes que tu me fez sofrer. Pro bem, né? Que também é pro bem. O que que tu me diria, Nádia, minha amiga do coração, sobre, assim, o que determina essas diferenças básicas de um corpo sutil para o outro? Como é que tu faria, assim, uma abordagem, assim, de o que né, o que determina a gente. Então, a Karen já nos disse aqui que ser um ser multidimensional é ser um ser, né, muito além desse ser físico, desse corpo físico que temos, mas um ser composto por vários corpos sutis. O que determina para você a diferença básica, né, em termos científicos, de um corpo sutil ao outro? O G tá louco para responder aqui que eu vi. Se tu não tiver dificuldade, ele te ajuda. Bah, que difícil é essa pergunta. Não. Eu acho que nós somos um ser de múltiplas e infinitas possibilidades, né? Em relação a tudo, em relação à vibração, né? Eu acho que tudo tem a ver com a vibração. A vibração é o que nos limita ou dá, digamos, dá asas, dependendo tudo da vibração, como foi a aula do G, né? A vibração tá ligada com Que linda tudo. definição dela, né? Eu acho que vai ver Vem que foi aí na porque praia, né? Só porque coisa vai ver que é boa. porque eu dormi a tarde inteira, completamente. Quero ver eu dormir à noite hoje, porque só choveu hoje. Férias merecidas, amiga. Olha que lindo que a Nádia nos traz, né? Que, no ponto de vista dela,
o que diferencia, né, essas várias esferas dos nossos corpos sutis, dos nossos, né, dessa nossa multidimensionalidade, né, está relacionada com a nossa vibração, né? Lembram daquela frase histórica de Nikola Tesla, né? Se queres bem entender o universo, tudo, não é, gira em torno de energia, frequência e vibração. Não é isso? Então, a Nádia trouxe essa percepção de, talvez, diferenças na vibração de cada corpo sutil. Está muito bem. Mas se nós fôssemos definir, não é, essas diferenças dos nossos corpos sutis, sob a ótica da energia, quem é que gostaria de falar sobre o que vai mudando de sutil para... Opa! Alguém abriu o telefone, a Tianinha. Então, Tianinha, vai lá. Eu vou chutar. Tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Eu acho que é a densidade, não? Perfeito! Muito bem, muito bem. Lembram daqueles desenhos na aula que a gente estudou sobre isso, né? Então, vamos começar um pouquinho antes, né? Lembram do conceito que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? Repetindo sempre no conceito de energia. Então, a gente estudou lá no início que num primeiro momento da história científica da humanidade, através dos ensinamentos de Isaac Newton, né, nós tínhamos a ideia, ele trouxe, né, nos trouxe a teoria de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E Einstein relativizou, né, essa teoria, nos trazendo a fórmula conhecida de que a energia é igual à matéria, a massa, né, na velocidade da luz ao quadrado. Vamos entender melhor isso, né? Newton está com a razão quando diz que dois corpos físicos densos, de densidade molecular, energética, muito densa, realmente não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Este copo não pode, não é, ocupar o mesmo lugar no espaço que esse óculos, né? São dois corpos de densidade energética muito grande, não é? E eles não ocupam, eles podem se sobrepor, ficar um do lado do outro, mas eles não ocupam o mesmo espaço, né? Agora, se a energia é a massa da velocidade, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, isso nos diz que quanto menor for a densidade, ou seja, quanto maior for a frequência da energia, vai me corrigindo, né, gente? Tá? Nós estamos tratando de planos distintos e, portanto, dois corpos podem, sim, ocupar o mesmo lugar no espaço, desde que estejam em frequências diferentes. Por isso que eu posso conceber o meu corpo físico, que é matéria congelada, luz congelada, desculpa, né? Eu posso conceber o meu corpo físico, que é luz congelada, que é energia congelada, materializada, aglutinada, condensada, o nome que se quiser
dar, mas que represente essa situação de união profunda, íntima e sólida de partículas, né? Esse corpo físico de energia condensada, de luz congelada, ele pode coabitar um corpo que tenha uma frequência mais sutil. Sutil, nos remetendo a uma vibração mais elevada. Olha como Tesla sabia tudo e na época foi entendido como louco, né? Desconsiderado na comunidade científica e só depois, né? Mas ele fala em queres saber das leis do universo, tudo gira em torno de energia, então nós estamos trazendo aqui conceitos de energia condensada, congelada, luz congelada, né? Frequência e vibração. Então, nessa linha de raciocínio, os nossos corpos sutis estão conosco e ocupando esse mesmo lugar do espaço do nosso corpo físico porque eles vibram numa outra frequência. Porque, digamos assim, a matéria neles não está tão aglutinada, a energia neles, desculpe, não está tão aglutinada, tão condensada como no nosso corpo físico. E daí, se a gente for para as fotografias, para as imagens daquelas nossas aulas em que nós estudamos os corpos sutis, vocês lembram, não sei se tu consegue colocar aí agora, gente, aquelas que no nosso corpo físico, pode ser até o livro ali, se tu pegar o livro da Bárbara ou do Richard Garber, nosso corpo físico eram aqueles pontinhos pretos, assim, quase unidos, assim. Aí o nosso corpo etérico, esses pontinhos já, né, estavam representados, assim, mais afastados uns dos outros, no corpo emocional mais ainda, no mental mais ainda, e no causal era pura luz, era dispersão, era energia pura, né? Lembram disso? Então, são corpos que estão, de certa forma, ocupando o mesmo espaço desse nosso corpo físico, mas que nós ativamos e, portanto, nós operamos, de certa forma, uma expansão, uma projeção do corpo sutil, determinado conforme o propósito da nossa ação, do nosso pensamento, da nossa vivência naquele momento. Então, nós o ativamos e nós damos aquela coloração específica. Então, por exemplo, nós estudamos que, dentre os corpos sutis, no campo do corpo emocional, onde nós vibramos todas as nossas emoções, né? Nós, deixa eu... Você está falando dessas aqui? Ou daquelas do... A do Richard Garber, né? Onde nós vibramos as nossas emoções, né? No momento que nós vivenciamos uma emoção, por exemplo, eu estou aqui concentrada, lendo um livro ou assistindo alguma palestra, e daqui a pouco acontece uma situação ou um pensamento que me traz uma sensação muito forte de raiva, digamos, né? Raiva. Sabe aquela coisa, assim, que a gente sente, assim, uma vez a cada 5 anos? Né? Aqui, ó. Estão vendo a tela, só me deem um... Eu consigo, não, né? Isso. Tá? Lembram dessa figura? Lembram, né? Então, aqui, ó, nosso corpo físico é a luz congelada, é a energia condensada, ó, a representação, ele todo preto, né? O nosso corpo etérico, né, e daí o acerto da Tianinha, né, que falou em densidade, né, é essa energia numa densidade menor e numa frequência vibratória maior. Então,
passando para o corpo astral, que é a mesma denominação, que é a mesma coisa que o corpo emocional, que nós estávamos falando agora, essa energia está mais elevada, mais, a frequência está maior e a densidade menor, os pontos estão mais separados. E assim vai indo para o corpo mental e, não é, para o causal, que é esse branco puro. Lembraram? Consegue deixar ela ali de ladinho para nós ir falando ou temos que... Não? Então vamos sair. Lembraram, pessoal? Façam um joinha aí se lembraram dessa figura, dessa aula, né? Então, sob essa perspectiva, né, todos aqueles corpos sutis estão aqui, compõem o nosso ser multidimensional junto com esse corpo físico, né? A questão é que, se nós estamos vivenciando uma emoção muito forte, nós damos vazão à expansão do nosso campo emocional. E os clarividentes que conseguem ver, fazer a leitura de aura, vão ver colorações bem específicas para a emoção da raiva, para a emoção da euforia, para a emoção da inveja, para a emoção da tristeza, cores e formas diferentes que se manifestam no nosso campo áurico, né, por conta da ativação de alguma determinada emoção. Quando nós estamos num processo de criação, de raciocínio, não é, de concentração em coisas do plano físico, né, nós ativamos o nosso corpo mental. Né? E se nós, por exemplo, estamos alimentando um pensamento obsessivo, não é, reiterado, insistente, nós criamos verdadeiras pensamentos que criam vida no nosso campo mental, no nosso corpo mental, e que os clarividentes também conseguem, não é, identificar. Né? Então, isso tudo nos dá uma noção mais ampla do que é ser um ser multidimensional. A questão toda e o desafio todo é nós, e é isso que eu vou pedir de vocês, que agora venham mais comigo num estudo mais aprofundado desses conceitos, é que nós só conseguiremos verdadeiramente vivenciar a plenitude desse ser multidimensional, se nós compreendermos o propósito de cada um desses corpos sutis e a melhor maneira de ativá-los. Porque se tratando de corpo físico, como é uma realidade cotidiana nossa, constante, num plano de terceira dimensão, que é esse em que nós estamos vivendo, aquela matrix que nós falamos na aula passada, lembram? Né? Nesse plano de vivência que nós acessamos com os nossos 5 sentidos, lembram que a gente estudou que como é que a gente percebe esse mundo de terceira dimensão? Com o que a gente enxerga com os olhos físicos, que é um espectro visível muito curtinho e pequeno, que nós já estudamos, com o que a gente ouve, escuta, que também é uma frequência muito limitada entre os ultrassons, não é? E os infrassons, digamos assim. Aquilo que nós cheiramos, que nós, não é? Sentimos o cheiro, que também é limitado às coisas materiais dessa matrix. Aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós tocamos, né? Essas coisas dos 5 sentidos e dessa maneira de ver esse mundo físico nos fazem entender minimamente como a gente sabe que comer açúcar faz mal, que uma alimentação à base de vegetais e frutas faz bem, que beber água faz bem, que dormir bem faz bem, não é? Não são coisas assim que nos dizem assim, bah, eu não sabia que faz bem beber água, bastante água, a gente sabe, né? Agora, o que faz bem para o nosso corpo etérico,
que equilibra o nosso corpo etérico? O que estabiliza o nosso corpo emocional? O que potencializa para os bons projetos e criações, né, dessa dimensão, o nosso corpo mental? O que nos faz acender e acessar um pouquinho mais o nosso corpo causal e em quais condições? Porque se nós, de tempos em tempos, reencarnamos no mundo físico de terceira dimensão, com vistas ao nosso aprimoramento moral, intelectual, emocional e por aí afora, com essa constituição multidimensional, é porque os corpos sutis têm uma função no mundo físico. São corpos que estão ocupando uma outra frequência energética, mas que são parte do nosso ser. Então, nós não podemos mais ignorá-los, até porque mesmo que a gente queira agora, daqui para frente, aqueles que permanecerem reencarnando no planeta Terra e que estão fazendo essa transição para mundo que já tem as percepções de quinta dimensão, nós vamos nos ver surpresos com situações assim que, opa, isso daí para mim é novidade. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Esses dias esse final de semana eu fui atender uma amiga minha que estava precisando e ela me falou que estava de noite, acordou no meio da noite, o quarto dela todo escuro, e daí ela viu no lençol dela uma chispa e um raiozinho assim que subiu. E ela estava querendo me explicar, assim, porque ela é uma pessoa mais cética, né? Com toda essa convicção que não, é porque o lençol é de poliéster. Eletricidade estática. E foi eletricidade estática que, ok, existe, né? Mas não assim, do jeito que ela viu. Ou mesmo que seja isso. Por que ela não via antes e ela está vendo agora? Talvez, né? Sempre existiu. Mas por que ela não via antes? E será que ela viu com esses olhos físicos? Né? Outras amigas minhas aí que estão ouvindo um zunido no ouvido. O que é isso? Ah, mas eu a vida inteira, de tempos em tempos, tive esse zunido. De tempos em tempos. Mas agora está acontecendo diferente, né? Lá no canal da Médium Aluga Macha, aquele monte de gente, né? Grudando metal no corpo, pedra no corpo, ampliação do nosso campo eletromagnético, nos preparando para essa nova era, né? Então, cada vez mais, principalmente para seres como nós que estamos aqui, em busca da ampliação do conhecimento. Pensem assim, tudo aquilo que a gente nunca prestou atenção na vida da gente e que estava sempre existindo, né, passa a nos parecer mais visível depois que acontece algo com a gente. Eu, na minha história pessoal, tive 3 abortos espontâneos, né, nas tentativas entre uma gestação e outra dos meus filhos, e a primeira vez que eu tive um aborto espontâneo, foi impressionante como eu fiquei sabendo de casos de tantas e tantas pessoas que tiveram. Perceptividade seletiva, o G está aqui nos falando, né? Ou tu compra aquele carro, assim, que tu se juntou um dinheirinho, aquela coisa, né? Conseguiu comprar aquele carro que tu sempre quis, ou o carro que deu para comprar, e como tu percebe um monte de carro igual o teu que tu não percebia antes? Percebe?
Então, o que está acontecendo conosco agora é que nós estamos olhando para dentro. Todos esses estudos aqui nos fazem parar tudo e refletir sobre coisas não tão palpáveis, não tão congeladas e densas, mas coisas mais sutis, não é? E daqui a pouco a gente começa a ver, talvez não com esses olhos, né? Ter acesso a sons, a cheiros. Teve um outro amigo meu com quem eu conversava esses dias que me disse que ele chegou em casa e ele sentia um cheiro forte, forte, forte de camomila, aquele cheiro de camomila. Não me lembro agora se era camomila ou se era aquilo que nós colhemos na Páscoa, macela, acho que era macela. E perguntava para o companheiro dele, o companheiro dele não sentia nada, mas um cheiro que chegou assim, ó, a dar um mal-estar de tão forte. Outro dia, a nossa Tata aqui também sentiu um cheiro de forte de flor no quarto, e eu fui lá e eu senti, e eu cheirava, e eu ia cheirar, e ninguém sentia, né? Cores, que a gente está vendo verdadeiros espetáculos da natureza, de pôr do sol, de amanhecer, de arco-íris, né? Que a gente não percebia antes. Eu tenho. Assim, ó, o G estava nos falando assim de que ele hoje estava fixado em ir atrás de um equipamento aqui para as nossas lives, né? E ele fazia sempre um caminho, né? Muito comum da travessia da rotina dele e passava sempre por essa loja onde ele foi hoje, nunca percebia ela. E hoje ele estava focado naquilo. E puxa, isso aí existe, né? Algo assim, tipo, como é que eu nunca vi isso antes? Essa loja. E estava sempre ali, né? É que o foco dele não estava nisso. E ele não estava aberto para ver isso, e ele não estava interessado em ver isso. Então, vejam, quando a gente se interessa pelo assunto ascensão da consciência, conhecimento, autoconhecimento, não é? Conhecimento do nosso próximo, do nosso planeta, nós começamos a ver coisas que estavam sempre ali e que nós nunca prestamos atenção, não é? Que diz com aquilo que eu estava falando antes, cores que existiam e a gente não acessava, sons que existem e estão aí a todo momento, a Terra a cada pouco emite os seus próprios sons e nós não ouvimos, mas existem, né? Então, tudo depende da atenção que a gente dá verdadeira, uma atenção verdadeira às coisas em que a gente está concentrado e em busca de. E daí nos remete a esse assunto muito em voga agora, não é? De vivermos o agora, de que em termos de dimensões, de várias dimensões, de conhecimentos de física quântica e de frequências e tudo mais, não é? Não existe o passado, o presente e o futuro, não é? Existe o agora. Tanto que em outras dimensões nós acessamos qualquer acontecimento da nossa vida. Vejam bem, os paranormais, as pessoas que têm uma mediunidade bastante aguçada, quando elas nos contam uma situação passada ou uma possível situação futura, na verdade, elas não voltam no tempo nem se adiantam no tempo. Na verdade, elas se deslocam para aquele acontecimento e vivem aquele acontecimento que está acontecendo sempre. Eu sei que é meio louco isso, mas a gente vai conseguir se entender e ter uma linguagem única nisso. Não é? Todas as possibilidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Por favor, vai lá. Para entender, né? Para nós conseguir entender melhor, porque é muito difícil mesmo. Né? Eu trago isso assim muito para os meus pacientes, né? Quando a gente trabalha assim, que todo mundo está falando que você pode trazer uma nova realidade,
tá? Você pode ter uma nova realidade conforme você olha. Que tem várias realidades e várias possibilidades, tá? Só que tu não acessa algumas realidades, tá? Sim, só que você tem que ter primeiro a consciência, tu tem que depois ter a percepção, para daí você conseguir acessar essa realidade. Então, se você sempre, né, ter a mesma consciência, você perceber as coisas sempre do mesmo jeito, você nunca vai acionar outra realidade, sempre aquela em que tu tá. Então, é por isso que não existe passado, presente e futuro, porque na verdade tu tá acionando uma realidade. E na tua memória, no teu consciente, que tu acha que tu tá vivendo a realidade do passado. Mas na verdade não é presente, aquilo é só uma memória. Né? Quando tu vê que aquilo, que tu pode acionar outra realidade, tu vai ter que perceber diferente aquela situação que você tá inserido, para que você possa transformar daí e ter uma nova realidade. Não sei se eu consegui ser clara, te ajudar um pouco. Opa, para mim foi muito claro. Vê o pessoal aí, né? Essa coisa, em outras dimensões e no mundo espiritual, né? Não existe essa noção linear de tempo. É porque a gente, nesse plano dos 5 sentidos, a gente sempre precisa de um conceito dual, de um oposto, para no contraste trazer uma definição, né? Então, a gente sabe se essa água está gelada, ou quente, ou morna, não é? Porque a gente tem o frio e o quente. Tu tem a referência, né? Então, é a limitação que os 5 sentidos nos trazem, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente precisa, para se localizar aqui nesse plano, a gente tem essa cultura e esse modus vivendi, que é natural, né, de ter um passado, um presente e um futuro. E, de certa forma, isso existe. Mas, quando a gente começa a sintonizar e a expandir a nossa consciência, a vivenciar e a prestar atenção nas coisas do mundo sutil, espiritual, a gente percebe que a gente pode vivenciar diferentes realidades ao mesmo tempo. Concorda, Rô? Concordo plenamente. Uhum. Então, e qual é que é os corpos que ficam quando você desencarna? A gente sabe que quando a gente desencarna, o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico, eles ficam, não instantaneamente ao mesmo tempo, né? Então, eu parei a minha atividade orgânica, tive a morte ali decretada, né? O meu corpo físico inicia lentamente o seu processo de deteriorização, digamos assim. Mas o nosso corpo etérico tem uma espécie de sobrevida inconsciente para nós, na maioria das vezes, não é? Porque existe todo um processo de desatamento dos nós, não é? De desligamento, tá? Dessa estrutura que não é puramente física, mas é a estrutura mais próxima do físico nosso. Lembram que nós, quando estudamos os corpos sutis, estudamos o duplo etérico, ele se prestando como um molde holográfico, dali partindo a projeção de toda a forma do nosso corpo físico. Então, em instantes que variam de indivíduo a indivíduo, conforme o seu grau de materialização, né? O corpo etérico também se dissolve com mais tempo,
com menos tempo, mas isso fica naquela encarnação. E nós seguimos, enquanto nós tivermos que reencarnar e passar por esta vivência terrena, nós seguimos com, digamos assim, o molde do corpo, o potencial do corpo emocional ou astral, o potencial do corpo mental, e eu digo potencial, já vou dizer por quê, mas nós vivenciamos as coisas do mundo causal, espiritual, né? Pelo tempo necessário a cada um de nós, conforme foi essa nossa última encarnação, né? E conforme as nossas escolhas no plano espiritual também. Então, digamos que aquela pessoa que está indo ali na média, né, cumpriu relativamente o seu plano de vida para essa encarnação atual, quando ele desencarna, não é? E daí é importante. Deu problema no áudio. O áudio de vocês fechou. Até onde vocês ouviram? Então, estão me ouvindo? Agora sim. Ouviram até onde, Moa? É um pouquinho só assim que eu perdi também. Então, por exemplo, ouviram a parte do velório? Não. Então, daí a importância do velório, né? Que é aquele tempo que a espiritualidade tem para ir fazendo esse desatamento, esse desligamento do corpo físico aos corpos sutis, incluindo o etérico. E fica, né, na Terra o que é da Terra, né? E segue com o ser, não é? Aquilo que é mais sutil. Então, a gente segue, de certa forma, com o nosso corpo emocional, o astral, o nosso corpo mental em potencialidade, porque eles só têm um sentido e uma vivência real quando a gente encarna de novo. Percebem que o campo emocional e o campo mental, eles só têm um sentido de ser nas encarnações, quando a gente precisa vir para a matéria. Então, na verdade, esse potencial segue conosco, esse molde segue conosco, mas ele vai tomar forma de novo e ele vai ter funcionalidade de novo quando a gente reencarnar. Porque as emoções e a mente, que são as funções do campo emocional e do campo mental, elas só têm uma razão de ser para animar um corpo físico. Quando a gente domina as emoções, e a gente é puro sentimento, que é algo muito mais elevado, e quando a gente silencia a mente, a gente não precisa mais reencarnar num plano físico denso como esse da Terra. Claro. Deixa eu te pedir assim, ó. E um ser, tá? Desencarnado, que tem uma emoção da raiva, ele tá acionando o seu corpo sutil da emoção? Sim. Tá. Sim. Porque assim, né? A gente, logo após o desencarne, as nossas vivências, não é? Tipo assim, se dão no corpo causal, mas a gente segue tendo, enquanto a gente precisar trabalhar aspectos do mundo físico, da reencarnação, a gente segue tendo o emocional e o mental, atrelado a essa última, as lembranças, as emoções, as inquietações da mente dessa nossa última encarnação. Não é? Conforme o tempo de prolongamento no plano espiritual, nós vamos, através do nosso corpo causal, que é a nossa verdadeira essência, no corpo causal que estão as memórias de todas as vidas, mas a gente não desencarna e lembra de tudo, entendeu? Acessa tudo. Não acontece nenhum milagre, nenhuma transformação quando a gente desencarna.
A gente só segue vivendo exatamente daquele estágio que a gente estava num outro plano. Mas a gente não fica mais inteligente, a gente não fica diferente, a gente segue. Por isso que aqueles que não resolve os problemas emocionais, porque desencarnou, não aquieta a mente, porque desencarnou, né? E daí a grande roubada do suicídio. Mas isso é para um outro momento. Né? Então, assim, mas aí digamos que nesse plano, nessa perspectiva assim do homem médio, que foi mais ou menos, ele vai para um plano de regeneração, onde ele vai se, né, recompor, porque a morte, ela ou foi uma morte violenta, ou uma morte por né, questões orgânicas que tu precisa, né, se recompor e tudo mais, né, depois ele vai para as colônias lá onde vai haver a reprogramação da sua volta, da sua reencarnação, e ela está vivendo mais plenamente as coisas do corpo causal, mas as emoções e as inquietações de mente que ela tem, ela se utiliza desse molde emocional e mental. Agora, quando ela reencarna, né, aí ela... Foi isso que eu tinha feito aquela hora, a tela começa a ficar escura e daí eu aperto. Quando a gente reencarna, o que acontece? O nosso, tá quase na hora, o nosso corpo etérico, não é? Então, assim, ó, quando a gente, quando existe a concepção, né, do nosso embriãozinho ali, né? E a partir de um determinado momento de desenvolvimento do feto, o nosso espírito, digamos assim, essa nossa constituição, corpo causal, emocional, mental, ele já está numa colônia específica da Terra de preparação para o retorno, e aos poucos se cria um cordão umbilical etérico entre o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, e aquele corpo físico que está se formando lá no embrião, lá no útero da mãe. E daí começa todo o processo de projeção holográfica, não é? Através desse cordão umbilical etérico, que depois vai ser o campo de desenvolvimento do nosso corpo etérico, que vai ditar a forma física de todas as provações relacionadas àquela nossa encarnação no corpo físico. Só que daí, para explicar com mais calma, tinha que ser uma aula inteira de novo sobre isso. A Lu Gamache, no livro dela, Memórias de um Aprendiz, ali não sei, né? E o André Luiz também, num dos livros psicografados, está ali embaixo. Nos Missionários da Luz, psicografado por Chico, Caminhos de um Aprendiz, a Lu Gamache, e Missionários da Luz, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, eles falam sobre isso, e é a coisa mais linda do mundo. A gente pode falar numa outra aula. Eles narram o processo dessa descida para a formação. Eles narram, segundo o que o G está dizendo, não sei se vocês ouviram bem, esse processo da descida, né, do espírito na formação do feto, e é a coisa mais linda. Mas a gente tem que respeitar o horário, né, pessoal? E vocês viram como é bom fazer uma aula assim, como é bom? E imagino que ficaram com muitas dúvidas ainda, né? Mas um dos objetivos principais desse nosso grupo Terra Chamando é esse, é provocar a dúvida. Não é? Porque sem a dúvida e sem essa inquietação benéfica pelo conhecimento, a gente não evolui. Não se sintam assim angustiados de sair de um encontro assim, com tipo, putz, eu não entendi nada, né? Entendeu? Em primeiro lugar, entendeu. Já está tendo acesso a vocabulário, a leis, a teorias, assim, já está ouvindo falar nisso, vai se interessar sobre isso. E, assim, o principal nesse processo de ascensão da consciência, né, e de reforma íntima, de autoconhecimento e de conhecimento desse nosso mundo, é a gente aprender a não ter pressa. É a gente simplesmente se entregar para o momento
sem a angústia de ter que aprender e definir tudo. O G, amor da minha vida, aqui do meu lado, ele tem essa coisa assim de que ele quer racionalizar tudo. Ele quer botar tudo dentro. Não. E já foi, ele está evoluindo muito nisso, eu também sou muito ansiosa. A gente tem essa coisa assim de que, não, mas peraí, como é que é isso? Já não entendi mais nada, daí a gente se vira, já, né? Aí a gente já vai para as distrações, né? Calma. Quanto mais calma, quanto menos pressa a gente tiver nessa caminhada evolutiva, mais a gente aprende, porque o verdadeiro aprendizado não é aquele que a gente guarda lá na mente, na cabeça, não é aquele que a gente lê, estuda e grava, porque isso daqui passa. O verdadeiro aprendizado é aquele que a gente assimila, que a gente vive, que a gente vivencia, que a gente simplesmente sente que sabe aqui. Se entreguem para o momento. Não se angustiem em ter que entender tudo. Assimilem uma coisa de cada vez, mas assimilem. E podem ter certeza que nós estamos assimilando. Não sei se dá tempo de tu me responder o que seria essa expansão da consciência, assim, de forma mais... Impossível resumir em 1 minuto, amor. Mas digamos assim. Seria o aprendizado? Sim. Expansão da consciência seria só para começar e para a gente seguir nas próximas aulas. Mas pensa, Andressa, querida, é a Andressa que perguntou, né? Foi. Pensa que expansão da consciência está relacionada com a percepção de um mundo muito maior, desatrelado do nosso ego. Quando a gente... Então, assim, ó, como é que a gente vai adquirindo, como é que a gente vai expandindo a consciência? Quando a gente vai abrindo... Sabe quando tu tem... Lembra da época do disquete? Ninguém vai lembrar do disquete. Porque era uma coisa bem liminar... O pendrive, tá? Chega uma hora que o pendrive tá tão cheio, né? Que a gente precisa abrir espaço para armazenar coisa nova, certo? A expansão da consciência está relacionada com isso. Quando a gente começa a não julgar o outro, a não julgar as situações, a gente está abrindo espaço de memória no nosso disquete. Quando a gente passa a não desejar o que o outro tem, a não se incomodar com a felicidade do outro, a deixar o outro ser livre, a gente está abrindo espaço no nosso pendrive. E não seria como acessar quando você expandir, né? Como tu conseguir acessar o mundo dessas infinitas possibilidades que tu começa a perceber? Sim, é uma forma de... Deixar para trás antigos conceitos que a gente tinha, seria mais ou menos isso. Sim, porque tu tá abrindo espaço no teu ser para novas percepções de coisas que sempre estiveram ali, sim, mas que a gente não percebia, porque a gente estava ocupando o nosso tempo com julgamentos, com distrações, com emoções negativas, com coisas que não nos levam a nada. E a gente está um pouco espaço para expandir para o que verdadeiramente interessa. Que mostra o homem da caverna lá, como era fechado. Exatamente, o mito da caverna lá de Platão, que a Ali também nos ensinou e lecionou. Coisa boa. Olha, pessoal, olha que legal que foi esse nosso encontro, porque vocês participaram. Olha que coisa linda isso, né? A partir de segunda-feira que vem, vai ser pelo YouTube, mas vocês podem e devem participar no chat. Tá bem? E sempre que quiserem
falar, conversar, não tem hora, me chamem. Eu vou estar sempre aqui para vocês, porque eu amo esse grupo. Eu amo esse grupo. Eu acredito muito no propósito de pessoas reunidas como nós estamos reunidos. E eu me emociono, sabe? Porque a gente avançou muito esse ano de 2020. A gente estava junto aqui, né? E fazendo uma coisa tão linda por nós e pelo nosso planeta. Tá, pessoal? Vamos encerrar. Já passamos até um pouquinho, tá? Só quero dizer uma coisa, só para acrescentar, só dizer uma coisinha. Esse ano de 2020 eu só aguentei da forma que eu aguentei, só eu com as minhas filhas, graças a esse grupo e graças a vocês. Que bom, Tianinha. Que coisa mais linda ouvir isso. Nossa, me arrepio toda, sabe? Que coisa mais linda. Só para acrescentar. Estou toda arrepiada. Nossa, que coisa mais linda. Vocês podem ter certeza, e agora é a minha mentora que pede para falar. Que ainda hoje, no recanto do lar ou do local, que cada um deste grupo lindo de seres em expansão de consciência serão especialmente atendidos, assistidos e iluminados. Não deixem de fluidificar a água, de colocá-la na cabeceira da cama. Não deixem de se preparar especialmente para esta noite de sono. E antes de adormecerem, deixando o sono vir sem qualquer estímulo, digam assim internamente: Pai, eu estou em busca de mim mesmo, de mim mesmo, do meu profundo e alto conhecimento. Permita-me, Pai, Mestre Jesus, o Cristo, que eu me encontre mais intimamente contigo nesta noite de sono. E que lá eu receba o abraço e o acolhimento da espiritualidade maior, trabalhando todo o meu ser, dando um impulso gigantesco na expansão da minha consciência, estabelecendo um pacto responsável com o planeta em que vivo, despertando amanhã com novos compromissos, novas responsabilidades e com uma gigantesca alegria de viver e de estar vivo. Tenham certeza, meus queridos, que ainda esta noite algo transformador acontecerá no íntimo de cada um desses seres lindos que são pura luz e que estão muito próximos de se dar conta disso. Que Deus, nosso Pai maior, que o nosso Mestre Jesus ascensionado e o Cristo nos abençoem, estejam conosco, vibrando o amor incondicional. Que assim seja.
Graças a Deus.